E aí, M2, tudo certo? Sou o Fernando falando e hoje eu estou aqui para a gente fazer mais uma videoaula, falar especificamente sobre tangente. A gente já falou sobre bastante coisa em trigonometria e nesse momento estamos falando sobre funções trigonométricas, mas a gente só leu os conceitos e se embasou, né? Mas ainda não havíamos falado através de uma videoaula, uma comunicação assim mais interpessoal, minha para com vocês, com relação à tangente. Então, basicamente, vocês já leram, fizeram exercícios, hoje eu vou corrigir um pouco deles e comentar os que eu não corrigi para que fique mais explícita a resolução e que vocês tenham um maior domínio, não só do conceito, mas de como proceder quando exercícios aparecerem de diversas formas, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e usando a máscara principalmente. O que é a tangente? Bom, a tangente passa fora do círculo trigonométrico, né? Ela faz parte, mas ela passa fora, ela é uma projeção de uma angulação qualquer que a gente queira saber, né? Esses são os valores notáveis da tangente. Essa na verdade é a tabela dos valores da tangente. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, então como consequência, por isso os quadrantes ímpares são positivos e os quadrantes pares são negativos. Como a tangente é seno sobre cosseno, o seu sinal está atrelado ao encontro de seno e cosseno em cada quadrante. Vamos pensar. O seno tem os quadrantes acima positivos, primeiro e segundo, né? O cosseno tem os quadrantes à direita positivos, então o primeiro no seno, positivo, está em cima. O primeiro no cosseno, positivo, está à direita. Por isso, mais com mais dá mais. A esquerda é em cima, então no seno ele é positivo. Está à esquerda, ou seja, no cosseno ele é negativo. Mais com menos, menos. Então os sinais da tabela de valores positivos ou negativos da tangente estão atrelados a seno sobre cosseno. Não sabe de cor, então não conseguiu associar a quadrantes ímpares, quadrantes pares, monta a tabelinha de valores e sinais do seno e do cosseno, quero dizer. Seno, cosseno. Valores do seno, positivo em cima, negativo embaixo. No cosseno, positivos à direita, negativos à esquerda. Agora a gente só associa mais com mais, mais, menos com mais, menos. Menos com menos, mais, menos com mais, menos. Por isso, quadrantes ímpares e quadrantes pares. É só um macete para que fique mais claro, né? E facilite para a construção quando a gente não tem a tabela pronta. Depois, bom, então uma demonstração básica. Se a gente quiser a tangente de 45 graus, vou pegar a mais básica possível realmente. Tá lá, ó. Tangente de 45 é 1. Legal. O que isso significa? Bom, eu desenhei a circunferência trigonométrica e a gente sempre estipula valores, eles são pré-estipulados. A circunferência natural e que a gente utiliza para aqueles valores conceituais é a de raio 1, né? Quer dizer então que esse raio aqui vale 1. Quanto vai a tangente de 45? Bom, aonde está o 45 graus inserido no círculo trigonométrico? Dentro do primeiro quadrante, entre 0 e 90, né? Bom, 0 e 90 quer dizer que 45 está exatamente no meio. Então, se esse é o 45 graus, olha lá onde ele vai bater. Essa é a projeção da tangente de 45 graus, exatamente alinhado com o número 1 do raio da circunferência trigonométrica. Então, o que isso quer dizer? Que a tangente de 45 é 1, essa é a demonstração, e tangente é seno sobre cosseno. Bom, o seno e o cosseno de 45 são iguais, porque eles estão indo e voltando, eles se complementam, né? O seno vai de 0 a 1, o cosseno vai de 1 a 0. Um cresce, o outro decresce. Mas o 45 graus está exatamente no meio, entre 5 elementos, que são os valores notáveis. O 45 está exatamente no meio, ou seja, ele é raiz de 2 sobre 2 para seno, ele é raiz de 2 sobre 2 para cosseno. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, quer dizer uma coisa sobre ela mesma, sempre é 1. Fez sentido? Bom, essa é uma explicação geral, né, do que é a tangente, como ela funciona. E agora a gente vai resolver alguns exercícios da página 61.
E lembrando e pensando que esses exercícios aqui não constam somente esses conceitos de tangente, eles constam também conhecimentos retroativos, né? Conhecimentos relacionados a arcos côngruos, quando eu faço mais do que uma volta inteira, tenho mais do que 360 graus, né? Redução ao primeiro quadrante, por que isso? Bom, eu posso querer a tangente de 225 graus, e aí eu preciso entender em qual dos quadrantes se encontra 225 graus para eu associar, porque o valor notável está aqui, mas o sinal está aqui, associado à tabela de sinais da tangente, né? Que é uma consequência de seno e cosseno. Vamos lá, vou apagar o quadro aqui para a gente começar a resolver. Estamos falando dos exercícios da página 61, isso vai ser até uma atividade que eu cobrei, que vocês me enviem depois, então prestem bastante atenção e façam os exercícios que eu solicitei, se não com essa mesma metodologia, mas com o entendimento que vocês tirem através dessa explicação. Estamos falando de funções trigonométricas, neste momento sobre a famosa tangente. Todo mundo já ouviu em algum momento a expressão sair pela tangente, né? Isso significa sair de fininho, né? Sair pelo canto, sair de cantinho. Vamos lá então. Página 61 do livro, exercícios sobre tangente. Não vou fazer todos, como falei lá no início, vou comentar alguns e alguns farei. Exercício 15, vamos escolher algum para fazer aqui. Tudo na hora. Tem diversos valores de tangente a serem descobertos ali. Tangente de 180, tangente de 0, tangente de 30. Bom, tangente de 0 está aqui, tangente de 30 está aqui. Tangente de 180, 180 segundo quadrante. Quanto passou em relação a 180, ao próprio π? Nada. Então quem quer a tangente de 180, que é a tangente de 0, né? Ou seja, segundo quadrante, diferença em relação a π. O próprio 180 já é o π. Então, tangente de 0, 0. Tem diversas ali, eu vou fazer uma com radianos, que eu sei que vocês gostam menos. Vou pegar a tangente de 3π sobre 4, que é a letra I. Letra I da questão 15 da página 61, estamos falando sobre tangente. Tangente de 3π sobre 4. Tangente de 3π sobre 4. Bom, não está em graus, vamos transformar para graus, que é a maneira mais fácil da gente resolver isso. Trocar o π por 180, só, sem nenhum mistério. Quem quer a tangente de 3π sobre 4, que é a tangente de 3 vezes 180 graus, dividido por 4. É uma relação de 3 para 4, uma proporção, 3 quartos de 180 graus, 3 quartos de π. 180 dividido por 4, 45 vezes 3, 135 graus. Ou seja, quem quer a tangente de 3π sobre 4, quer a tangente de 135 graus. E agora a gente precisa trazer, reduzir para o primeiro quadrante. 135 está no segundo quadrante. Desenhar a tabelinha aqui de novo, isso que não parece um círculo, né? Ficou terrível. Tabelinha dos valores notáveis. Positiva nos quadrantes pares, ímpares, perdão. Negativa nos quadrantes pares, claro. Sentido anti-horário. Primeiro quadrante acima à direita. 135 graus está no segundo quadrante, onde a tangente é negativa, ou seja, a minha resposta vai ser menos alguma coisa. 135, quanto falta para π? Segundo quadrante, quanto falta para π? Né? 135, π 180, 180 menos 135, quem quer a tangente de 135 graus, quer a tangente de menos 45 graus. E a tangente de 45 graus é 1. Então, tangente de 3π sobre 4 é igual a menos 1. Não é tão complexo assim, né? É extremamente parecido com os exercícios de seno e cosseno, para não dizer iguais, né? O que muda são os valores notáveis, assim como de seno para cosseno muda, mas aqueles valores são... Enfim, né? Eles são um inverso do outro, então muda, mas não muda tanto. Aqui a gente tem uma raiz de 3 em cima, que é por consequência da gente ter raiz de 2 multiplicando raiz de 2 lá, né, multiplicando outras coisas, ou dividindo, enfim, já que tangente é seno sobre cosseno. Então quando a gente divide raiz de 3 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, bom, teria que ver o que acontece, e com certeza, como consequência, a gente tem isso aqui. Esse foi o exercício, a letra I, de tangente.
do exercício 15 da página 61. O exercício 16 pede que a gente use os valores notáveis da página 32. Esse eu não vou fazer aqui nenhum deles, mas não tem nenhum mistério, né? É igual ou extremamente similar a esse que nós fizemos agora aqui. Use a tabela da página 32 e calcule tangente de 100. Bom, tangente de 100, segundo quadrante. Tangente no segundo quadrante, quadrante par, negativo. Minha resposta da tangente de 100 é negativa. Quem quer a tangente de 100 quer a diferença em relação a π. Π 180, 180 menos 100, 80. Então quem quer a tangente de 100 quer a tangente de menos 80 graus. Aí vai lá na página 32, posso fazer isso agora aqui também, não me custa nada. Página 32. Tangente de 80 graus, 5,671. Claro que sempre é um valor quebrado assim, porque é, enfim, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, esses valores, lembrando que seno e cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Por isso que eles são um inverso do outro. Uma hora eu mostro isso no quadro para vocês. Então a questão 16 é isso, sem muito mistério. Exatamente a mesma resolução da 15, porém com valores notáveis, quer dizer, sem valores notáveis, né? Com valores menos específicos, menos usuais e que estão na página 32. Questão 17, calcule usando arcos côngruos. Bom, vou fazer uma dessas. Questão 17. Questão 17, vou fazer a letra B, porque a letra A normalmente é a mais fácil, né? Questão 17, letra B, tangente de 2.160 graus. Tangente de 2.160 graus. Quanto vale a tangente de 2.160 graus? Bom, vamos descobrir. Aqui não tem uma volta só, tem 2.160, quer dizer que alguma coisa deu muitas voltas, o mundo talvez, e talvez não tenha completado voltas, né? A gente pode ter uma parte de volta embutida aqui. Então a gente teria que fazer o quê? Dividir 2.160 por 360 para a gente entender quantas voltas inteiras deu a nossa tangente aqui, para a gente descobrir qual é a angulação dessa tangente. 2.160, bom, 5 vezes 360, 5 vezes 300, 1.500. Mais 5 vezes 60, 300, 1.800. E de 260, 1.800, bom, dá 6 certinho. Vou apagar e vou até confirmar aqui, mas é. Vamos ver, 2.160 dividido por 6, 21 por 6. Dá 3, que dá 18, baixa 3, baixa 6, dá 6, e esse zero vem aqui, ó. Certinho. Ou seja, 2.160 são 6 voltas inteiras. 6 voltas inteiras. Quem quer a tangente de 2.160, então quer a tangente de 0 grau. Só isso. Só isso. Tangente de 0 é 0. Vamos botar aqui embaixo então, né? Tangente de 2.160 graus é igual a 0, porque a tangente de 260 é a tangente de 0, que é a tangente valendo 0. Fechou? Sem muito mistério. Arcos côngruos. Vou fazer uma com valor negativo. Alguns me perguntaram por e-mail, e tenho certeza que já sabem. Quem não perguntou talvez não saiba, mas vai saber agora. A letra C da 17 pede que tangente de menos... Ah não, essa na 16, perdão. Tangente de menos 60. Tangente de menos 60 graus. Bom, menos 60 graus quer dizer que é no sentido horário no círculo trigonométrico, porque se o nosso sentido natural é o anti-horário, quando eu falo em menos angulação, ela andou no sentido horário. E se ela andou 60 para o lado incorreto, né, é a diferença em relação a 360. Quem quer a tangente de menos 60? 360 menos 60. Quem quer a tangente de menos 60? Quer a tangente de 300 graus. Quem quer a tangente de menos 60? Quer a tangente de 300 graus. Então, tangente de 300 graus
Estamos no quarto quadrante, quadrante par, nossa resposta é negativa. Sim? Nossa resposta é negativa e além de negativa é 300, ou seja, quarto quadrante em relação a 2π. Quanto falta para 2π ou quanto passou de π, né? Quanto passou de π? 120. Tangente de 120, quanto falta em relação a π? 60. Tangente de 60, ou seja, a tangente de 300 é a tangente de 60, a tangente de menos 60 acaba se tornando a tangente de 60. É só trocar o sinal aqui, porque sempre vai ser a diferença em relação a uma volta inteira. E depois a gente vai trocar o sinal, claro, porque não existe um valor negativo para a tangente, a não ser que ela esteja em quadrantes que são pares, como é o caso aqui. Tangente de 60 raiz de 3. Então, quando a gente quer, na letra C da questão 17, a tangente de menos 60, quem quer a tangente de menos 60 quer a tangente de 300, que casualmente é a tangente de 60 no quarto quadrante, onde o seu valor é negativo. Tangente de menos 60 é igual a menos raiz de 3. Espero que esteja fazendo sentido. É bastante coisa, mas muito conceito que a gente já conhece, já viu em outras videoaulas que eu tenha produzido e já aplicou em seno e cosseno, agora a gente só está aplicando na tangente. Principalmente depois de ter entendido o que é a tangente. A gente não tinha falado exatamente sobre isso ainda, né? Questão 18, use a tabela da página 32 e calcule, assim como a questão 16, mesma resolução, só que nessa questão tem arcos côncavos, então a gente vai ter que entender a volta inteira. Por exemplo, letra A da questão 18, tangente de 500. Tangente de 500, uma volta inteira 360, 360 mais quanto dá 500? 140. Tangente de 140, segundo quadrante. Quadrante par, ou seja, nosso valor é negativo. Quem quer a tangente de 140, que é a tangente que está no segundo quadrante, tem valor negativo. E quanto falta para π? 140 para π, 140 para 180, 40 graus. Então quem quer a tangente de 500 graus, quer a tangente de 40 graus no segundo quadrante, onde ele é negativo. Fechou? Quem quer a tangente de 500, então quer a tangente de menos 40 graus. Aí vai lá na tabela, olha quanto vale a tangente de 40, escreve aqui por extenso, vai ser um número com vírgula e normalmente 3 casas depois da vírgula, só que ele precisa ser negativo, claro, por constar no segundo quadrante. São conceitos que a gente tem que ter dominados e a gente só vai ter fazendo exercícios, né? Questão 19, represente a expressão geral de x para que se tenha tangente de x igual a 1. Essa eu não vou fazer, porque é uma questão mais tranquila, mas aonde que a tangente é 1? Onde que a tangente é 1? 45 graus. Seno sobre cosseno, raiz de 2 sobre raiz de 2, 1. Tangente é 1 em 45 graus. Em quais quadrantes? Quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. 45 graus no primeiro quadrante? 45. 45 graus no terceiro quadrante? 180 mais 45, 225. Então, o que responde à questão 19? Onde a tangente é igual a 1? No 45 e no 225. Fechou? Ou seja, 45 mais kπ, né? 45 e 225. Questão 20. Determine x nos seguintes casos. Bom, vamos fazer em um deles. Questão 20. Determine x nos seguintes casos. Eu vou fazer a B para não fazer a A. Porque eu vou fazer a B. Não, mentira, porque a A normalmente é mais fácil. Eu sempre falo isso, né? Letra B. Tangente ao quadrado, se liga nisso, de x é igual a, essa é a 20 e... Ah não, questão 20, menos 1. Tangente ao quadrado de x é igual a menos 1. Tangente ao quadrado de x é igual a menos 1. Onde que a tangente é menos 1? Que lugar que a tangente é menos 1? A tangente é 1 no 45. É 1 no 225. Mas ela é menos 1 nos quadrantes negativos, que são os quadrantes pares. Segundo quadrante, negativo. Quarto quadrante, negativo. Então,
45 no segundo quadrante. Quanto falta para π aqui? 180 menos 45, 135. Depois, quarto quadrante. Quarto quadrante. Quanto falta para 2π? Quanto falta para 2π? 315. Se nós estamos falando de 45, 360 menos 45, 315 graus. Então nós temos no segundo quadrante e no quarto quadrante os valores onde a tangente é menos 1 são 135 graus e 315 graus. Né? Essa é a questão 20, determine x nos seguintes casos, com x pertencendo aos reais. Bom, onde que a tangente de x é menos 1, somente no 135 graus e no 315, perdão. Vamos ver a questão 21. A questão 21 ela é super parecida com a questão 20. Então a questão... a questão 21 eu também não vou fazer. Não há necessidade que a gente faça, justamente por ela ser extremamente parecida. Depois, essa que eu fiz... eu botei um x ao quadrado aqui, gente, desculpa, e essa questão não tem x ao quadrado. Eu misturei duas questões. Não há influência nenhuma na resolução. Por isso eu estava me confundindo. Olhei 20 e 21 ao mesmo tempo. Bom, a questão 20 é tangente de x igual a menos 1. E não tangente ao quadrado de x igual a 1. Essa seria uma outra questão, essa seria na 21, mas também não teria muita influência. Tangente ao quadrado de x igual a 1. Bom, tangente ao quadrado de x. Quer dizer que incluiria também os valores negativos. Porque menos vezes menos dá mais, né? Então seria... onde que a tangente ao quadrado vale 1? Ou, enfim, né? Todos os elementos que tenham 45 graus. 45 no primeiro, 45 no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Fechou? Desculpem a confusão, deve ter confundido vocês. Voltem e olhem de novo a resolução dessa questão se for necessário. Mas tangente de x igual a menos 1, onde que a tangente vale 1, 45, onde que ela é negativa, segundo e quarto quadrantes, aqui estão. Fechou? Questão 22. Questão 22. Acho que essa é uma questão que eu nem solicitei. Tenho a impressão de não ter solicitado, mas se solicitei, vou resolvê-la. E se não solicitei, resolverei da mesma forma, porque acho importante que vocês entendam. E essa abrange diversos conceitos, inclusive alguns que a gente falou no início dessa videoaula, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que é uma relação fundamental que a gente precisa ter domínio. Tangente é seno sobre cosseno, coisas nesse sentido que são necessárias. A gente precisa saber. Questão 22 da página 61. Questão 22 da página 61. Determine tangente de x sabendo que, ou seja, essa tangente de x, x é o ângulo, né? A gente tem que descobrir que ângulo é esse ou que valor ele tem. Sabendo que ela está entre 3π sobre 2, 3π sobre 2, ou seja, ela é menor ou igual, né, o x, e só pode ser 2π, né? 3π sobre 2, 180 por 2, 90 vezes 3, 270, ou seja, ela está entre 270 e 360 graus. O que que isso significa? Entre 270 e 360. Que quadrante é esse? Quarto quadrante. Quarto quadrante. O que mais a gente pode descobrir aí? Tangente de x. Tangente de x sabendo que 3π sobre 2, e esse x está entre 3π sobre 2 e 2π, quero dizer. E o seno de x é igual menos 3/5.
Essa é uma questão bem complicadinha, tem bastante coisa que a gente precisa interpretar. O seno de x é menos 3/5. Bom, se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, eu consigo descobrir quanto é o cosseno de um ângulo que tem seno valendo 3/5 negativo. Como? Aplicando aqui. Porque isso ao quadrado mais o que eu quero descobrir ao quadrado tem que dar 1. Então vamos lá. Seno ao quadrado menos 3/5 ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado, que é o cosseno desse ângulo, que eu quero descobrir tem que dar 1. 3/5 ao quadrado. Bom, menos 3/5 ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais, então não preciso me preocupar com isso. E 3 vezes 3 vai dar 9. E 5 vezes 5 vai dar 25. Quer dizer, 9/25 mais alguma coisa ao quadrado é igual a 1. Tentar resolver nessa parte aqui para que a gente não precise apagar nada até o momento. 9/25 está do lado de cá positivo, vai para o lado de lá negativo para a gente ficar só com o cosseno ao quadrado do lado de cá. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 9/25. 9/25. Essa parte eu vou dar uma puladinha, a fração é uma coisa que a gente já tem que ter o domínio, né? Então, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 9/25. Se estamos falando em 25avos, temos que ter 25avos em 1. Né? Se eu pegar uma coisa e dividir por 25 partes, quer dizer que eu tenho 25 partes de 25 possíveis. Né? Então quem tem 1 tem 25 sobre 25 menos 9/25. Fechou? Quer dizer então que eu quero cosseno ao quadrado igual a 25 menos 9, 16 sobre 25. Se eu tenho do lado de cá cosseno ao quadrado, o oposto do quadrado é a raiz quadrada. Tá o quadrado aqui, vai para o lado de lá, tirando a raiz. Então, o cosseno desse mesmo ângulo onde o seno vale menos 3/5, esse cosseno é igual a raiz de 16/25. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Fechou? Vou botar um xzinho aqui, ó, porque aqui é o cosseno de x, né? Se o seno de x vale menos 3/5, o cosseno de x vale 4/5. Eu vou anotar isso aqui porque vai ser importante. Bom, o seno já está anotado, eu não preciso apagar ali. Eu vou anotar só o cosseno, que vale 4/5. 4/5 positivo, porque é uma raiz, né? Enfim, a raiz de um número tem que ser positiva. Vamos lá, não terminamos a questão ainda. Vou apagar essa parte agora. E vamos ao último momento. Espero que seja o último. Seno de x. Seno de x menos 3/5. Cosseno de x eu descobri que é 4/5 através do conceito que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tem o cosseno e tem o seno. Então a tangente é seno sobre cosseno. Vamos descobrir isso. Tangente de x é igual a seno menos 3/5. Cosseno, 4/5. 3/5 sobre 4/5, duas frações, divisão de frações, multiplica invertido. Inverter aqui é fazer virar 5/4. Que 4 feio. Só por Deus. 5/4. Fechou então. Menos 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. Nosso sinal é negativo. Menos 15/20 é o mesmo que os dois podem ser divididos por 5. Então simplificar isso é dizer que é menos 3/4. Então a tangente do ângulo onde o seno vale menos 3/5, cosseno 4/5, essa tangente então vale menos 3/4. Temos valor de cosseno, seno e de tangente, tudo descoberto através desses conceitos que a gente já sabe e retomou agora, né? Então esse é o valor da tangente no ângulo. Uma coisa que a gente precisa interpretar, tangente no quarto quadrante. Bom, vamos ver se ela é negativa mesmo. Quadrantes ímpares, positiva. Quadrantes pares, negativa. Realmente, né? Tangente deste quarto quadrante é negativa. Por quê? Porque o cosseno é positivo.